Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera de informações, a safra começando em todo o Brasil, plantio já startado lá no Paraná, no Mato Grosso, pessoal esperando pelas próximas chuvas, principalmente, pelo menos é o que a previsão está mostrando, a partir do dia 2, 3 de outubro as chuvas voltam para boa parte das regiões produtoras lá no Mato Grosso e é por isso que a gente pediu para Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, lá do CropView, para fazer algumas simulações para a gente em relação a essas primeiras chuvas chegando ao Mato Grosso. A gente percebeu nos mapas que essas chuvas se concentram nesse primeiro momento, principalmente mais ao sul, sudoeste do estado, e é para lá que a gente vai fazer a avaliação hoje. Temos condições de plantar ou não? Essa é a pergunta que eu faço para a Cristina, que já está aqui comigo. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E aí, Cristina, o que você conseguiu visualizar aí, essas primeiras chuvas chegando aí no Mato Grosso, principalmente mais ao sul, sudoeste do estado, dão condições para plantio? Seja bem-vinda. Obrigada, Alex. Bom dia. Parece que sim, a chuva está chegando e o plantio de fato vai começar. E o que a gente observa, a incógnita agora ela chega e ela permanece ou ela vai embora? Nós temos essa grande pergunta aí para a meteorologia, mas nós conseguimos ver as tendências que estão alimentadas aqui no sistema. E nós fizemos aí algumas cidades para o sul do Mato Grosso, para a gente dar uma olhada como é que essa chuva chega e se ela permanece ou se ela está correndo o risco de ir embora logo em seguida. Muito bem, Cristina. Queria que você mostrasse para a gente as cidades que a gente vai detalhar agora, né? Principalmente para as pessoas poderem entender onde essas cidades se concentram, enfim, o que elas representam em termos aí de início de plantio. Vamos lá. A primeira delas seria... Nós vamos falar aqui, nós temos Campo Verde, tá. Rondonópolis, Primavera do Leste, que estão bem aqui no sul do Mato Grosso, né? E depois nós vamos dar uma espiadinha ali em Tangará da Serra, que está localizado um pouquinho mais para o oeste. E aí nós já vamos ver como é que as previsões estão se apresentando de forma diferente, né? Nessas duas regiões. Muito bem, vamos começar por Campo Verde então, pode ser? Vamos começar por Campo Verde. O que nós temos aqui? Eu deixei a tela para vocês verem na tendência aqui dos próximos 15 dias, né? Nós temos aqui, e a gente vê que a chuva de fato, olha, dia 1º tem 11 milímetros previstos, dia 2, 26, dia 3, 2, depois ela some um pouquinho, eu tenho aqui até o dia 9, volta, some outra vez, mas parece que elas estão chegando, né? Agora, o que isso representa para os cultivares? Eu fiz uma simulação com plantio de um cultivar de um ciclo de 120 dias, um cultivar de soja. E eu vou colocar aqui para você o gráfico do balanço hídrico. E esse cultivar é plantado quando, Cristina? Esse cultivar eu fiz ele plantado no dia 5 de outubro. Tá. Após aí as primeiras chuvas, então. Após as primeiras chuvas. O que o balanço hídrico que se desenhou para esse cultivar está mostrando? Lembrando aqui que a linha amarela mostra a média dos últimos 10 anos. Né? Uhum. Então nós vemos que as chuvas, elas, embora elas comecem, e embora pareça que elas dão condição de plantio, elas estão em quantidades menores do que a média. Né? Você vê que a linha amarela aqui, ela está descolando da barra, né? O balanço hídrico está se mostrando aqui praticamente zerado, né, um déficit pequeno ao longo do ciclo, e ele só volta a ter um excedente hídrico aqui, segundo as previsões, no final de dezembro. Mas isso é ruim para a planta, Cristina? Vamos ver o que acontece com esse cultivar aqui, com esse ciclo de 120 dias, olha só. Ele não chega, né, a chuva parece, se essa previsão ela estiver correta, se ela não modificar, nós temos que ela está no limite da necessidade do cultivar. Dá para dizer que apesar de historicamente chover menos em volume, é uma quantidade que está ajustada à necessidade da planta naquele momento.
Sem dúvida. Nós vimos aqui, ó, essas previsões, nós temos uma pequena penalização no final do estágio do desenvolvimento vegetativo, olha só, que é final de novembro, né, que está desenhando para esse cultivar, começo de dezembro. Então tem uma penalização pequena, tem um déficit hídrico aqui de 1, 2 milímetros para as necessidades do cultivar, penaliza muito pouco. 99% é o potencial dessa planta, a resposta que ela dá em relação a essa quantidade de chuva. Isso, em relação à resposta a essa intercorrência climática, que é uma soma de precipitação, temperatura, evapotranspiração, tem todo um cálculo, né, da quantidade ótima, necessidade para o cultivar e, de fato, com o que o clima vai oferecer, né, neste caso aqui, calculado a partir das tendências que estão indicadas pela meteorologia. Mas não deixa de ser um belo resultado se essas tendências se confirmarem, né, Cristina? Sem dúvida. O que a gente precisa olhar é que, como está, as tendências estão apontando muito menos do que a média, se esse menos for menos ainda, pode ter uma penalização maior. Tá. Né? Então é bom acompanhar a previsão aí todo dia. Tá, porque o que a gente está vendo aqui, por enquanto, é que em relação à média, está chovendo menos, ou deve chover menos, no entanto, o suficiente para que a planta consiga se desenvolver. Agora, esse excesso de chuva aqui na colheita pode ser um problema, Cristina? Pode ser. Você vê que ele é um excesso apontado meio dentro da normalidade, né? Você vê que, acompanhando a linha amarela, não é um excesso que está descolando da normalidade nesse momento. Então, ainda não, e como está muito longe, eu acho que ainda não é preocupação. Então, pessoal de Campo Verde, plantio a partir do dia 5 é uma boa pedida. É uma boa pedida. Se a meteorologia se confirmar, se as previsões se confirmarem, é uma boa pedida. Muito bem. E está dizendo que vai chover quanto, Cristina, a partir do dia 1º? Vamos ver de novo? Vamos ver de novo aqui. Nós temos dia 1º uma previsão de 11 milímetros, dia 2 de 26 milímetros. Aí do dia 3 em diante já começa a diminuir, dia 5 elas voltam, com 8 e 7. Já dá uma folguinha aí para o plantio então, e daí volta a chover de novo. E aí parece que ela volta de novo. Em quantidades menores, dia 9 zera, eu não tenho além do dia 9 aqui a previsão. Muito bem. Muito bom. Isso é Campo Verde. Rondonópolis, Campo Verde, que está ali pertinho. Como é que está a situação? Rondonópolis. Vamos ver do lado aqui. Olha, muito parecida, né? Nós estamos aqui nas previsões, dia 1º 8 milímetros, dia 2 29, depois dia 3 diminui, dia 5 volta, some de novo. Parece que um pouquinho menos de chuva, né? Vamos ver? Vamos ver aqui no balanço hídrico como é que ele está desenhado. Da mesma forma, vamos lá, olha, eu fiz um plantio mais cedo aqui, dia 1 do 10, mas um cultivar com um ciclo de 120 dias também, né? Como é que se desenha? Mas a chuva aparentemente está acima da média aí, Cristina. Isso, a chuva aqui parece que chega mais cedo, né? Ou em volumes melhores do que a média. Então, Rondonópolis está desenhado melhor, né? E a gente vê isso na resposta do cultivar, ó. Vamos aqui ver, tá vendo? Ele vem, a gente já pode ver aqui no final, que não tem, as tendências apresentadas aqui, ela não mostra nenhuma penalização. Puxa vida, tem então uma condição quase perfeita aí para a produção lá. Para plantio no início do mês que vem e com um ciclo de 120 dias. Aqui eu fiz, a condição estava tão melhor que eu fiz um plantio mais cedo, em 1 do 10. Você vê que Campo Verde eu fiz em 5 do 10. Pois é. Volta lá para o balanço para a gente ver uma coisa, Cristina. Aqui. E o engraçado, olha só, é que a volta das chuvas... Engraçado não, o melhor de tudo, né? A volta das chuvas começa antes, né? Do que o histórico, né, Cristina? Começa antes do histórico. Ele já apresenta aqui, o balanço hídrico ele é desenhado de acordo com a necessidade do cultivar a partir do momento que você coloca a semente no solo. Então ele vê aqui que tem uma recuperação, você pode ver que aqui ele começa a ter uma recuperação desse balanço hídrico, desse déficit, já a partir de 20 de setembro, olha o desenho.
né? O déficit ele ainda está aqui, mas você vê que ele caminha Já começa a para ter se chuva, né? recuperar. É isso. E daí O que no a dia gente pode 10 já equilibra aí a necessidade da planta. É isso. Então, o que deve estar se apresentando aqui, nós não temos essa tendência em milímetros por dia, mas pelo desenho que está fazendo o balanço hídrico, que o cultivar, que as chuvas estão em volumes maiores. E isso vai possibilitar uma antecipação do plantio, imagino eu. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Se essas tendências aqui estão corretas, tanto que eu fiz a simulação no dia 1º já. Muito legal. Teoricamente ou tecnicamente, a gente teria mais condição aí de plantio mais para o final de outubro só, né? Sem dúvida, né? Mas as tendências aqui elas estão se apresentando muito favoráveis aqui para Rondonópolis. Olha, isso é uma informação importante para vocês aí em Rondonópolis, no sul do Mato Grosso. Tudo indica que vai dar para antecipar o plantio por aí, porque as chuvas que começam a partir de agora vão dar condições aí para a planta se desenvolver. Nesse momento, plantio a partir de 1º do 10, não precisa esperar, inclusive, o final do mês, se essa sua programação, fique atento aí nessa possibilidade. Acho que é bom alertar, assim, as tendências meteorológicas, né, as previsões, eles dizem que são até 7 dias. A partir de 7 dias são tendências. Então, é sempre bom olhar, ver os anos anteriores, como é que se comportou, como é que vem desenhando e essas previsões que são mais próximas, né? É difícil a gente dizer, olha, faz isso porque vai dar tudo certo, porque infelizmente nós não temos assim previsões de mais longo prazo tão assertivas. Mas a tendência, a indicação, a forma que está se desenhando, pela forma que alimentam as previsões aqui, tudo indica que sim. Legal, muito bom. Temos também Primavera do Leste, que também está ali próximo, né, Cristina? Temos Primavera do Leste. Primavera do Leste eu fiz 2 ensaios para vocês. Eu fiz um plantio no 1/10 e fiz um plantio 10/10. Só para a gente poder observar a diferença da alimentação dessa tendência climática. Olha aqui, ó, nós estamos aqui, as chuvas lá também, né, previstas, olha, dia 1º 11 milímetros, dia 2 22 milímetros, 4 some um pouquinho, dia 5 volta de novo, some outra vez, né? E aí, aqui também, olha, deixa eu subir aqui só para a gente confirmar, ó, plantio em 1/10, também um cultivar com ciclo de 120 dias. Olha como é que o balanço hídrico do solo se desenhou. Tá vendo? Tem uma recuperação, então uma dá recuperação de plantio. Também da mesma forma que em Rondonópolis, antes do normal, né? Antes do normal. O que acontece aqui para frente? Olha, você vê que na média dos últimos 10 anos, nós começaríamos aqui a ter, a partir de novembro, um excedente. Segunda quinzena de novembro. Um excedente hídrico. E ele está mostrando aqui um balanço hídrico zerado, né? Mas isso não penalizaria a produção, né? Vamos olhar, né? Você vê que excedente mesmo só começa a se desenhar no final de dezembro. Perfeito. E em volumes menores do que a média dos últimos 10 anos. Perfeito. Então, novamente, aqui em primavera, nós temos uma condição de tendência de chuva sinalizada, de menos quantidade de chuva do que a média dos últimos 10 anos. Então, vamos olhar isso aqui nesse cultivar. O que impacta, né? O que impacta. Tá vendo só? Nós temos aqui uns déficits pequenos, né? Tá no limite da necessidade do cultivar se as tendências se confirmarem. E mais chuva para o final do ciclo. Mas mesmo assim, um percentual bastante interessante de potencial produtivo aí. Sem dúvida. Vamos olhar, eu fiz uma outra simulação com plantio no dia 10. Se a pessoa deixar para plantar 10 dias depois, o que vai acontecer? Vamos ver. 10 dias depois. Mesmo ciclo de 120 dias no cultivar. Deixa eu ajustar aqui. Olha aqui. Não foge dessa penalização. Tá vendo? Deu 100%. Porque daí não tem aquelas pequenas penalizações ao longo do ciclo, né? Exatamente. Vamos ver aqui o balanço hídrico, como é que ele se desenhou. Tá vendo? A mesma tendência. A quantidade de chuvas menores sinalizadas, mas no limite do cultivar.
O que garante um resultado perfeito aí para a planta também. Em termos de clima, sim. A conclusão, então, que a gente chega, Cristina, é que, apesar de termos volumes menores previstos de chuva, são volumes que estão adequados à necessidade da planta e isso não traz nenhum problema para o potencial produtivo. Isso, se essas tendências se confirmarem, né? Muito Agora, bem. como nós estamos com uma tendência de menos chuva, você imagina que se ao longo do percurso as previsões forem se confirmarem com menos quantidade ainda, pode haver penalização. Uhum. Porque está no limite aqui, né? A gente percebe que está ajustadíssima a quantidade de chuva com a necessidade da planta, né? Sem dúvida, é isso mesmo. Bom, e se a gente for um pouquinho mais para o oeste do estado, Cristina, lá na região de Tangará da Serra, o que a gente vai ter? Vamos ver. Infelizmente, Tangará não está se desenhando tão bem, né? O oeste, de forma geral, a alimentação que a gente tem da tendência aqui, ela não está favorável para os cultivares. Mas para início de plantio ou para o desenrolar aí do ciclo? Para o desenrolar do ciclo. Ah, né? é? Olha aqui, as previsões, elas não estão diferentes, não. Até estão com chuvas em volumes maiores do que os outros lugares. É verdade, ó. Dia 1º, 10 milímetros, dia 2, 30. Né? De novo, some, volta, né? Não está diferente. Mas eu vou subir aqui eu também fiz aqui um cultivar, e eu vou pegar aqui de 120 dias, plantio em 1/10. Em 1/10, tá? ok. Em 1/10, ok. Olha só como é que está o desenho desse balanço hídrico. Olha aqui, chove muito menos do que o normal, hein, Cristina? Durante todo o ciclo, praticamente, né? Você vê que a região, ela se desenha até com um pouco menos, né? Exemplo das outras regiões, ela demora um pouco mais para dar condição, né? Mais no final de outubro. E depois ela tem aqui, não é tão alto o excedente como a gente viu nas outras regiões mais ao sul, mas ele tem um excedente hídrico. E o que a meteorologia está apontando aqui nessa tendência de longo prazo? Déficit. Né? Quando na média aqui nós estamos falando em meados de dezembro, nós falamos que na média dos últimos 10 anos nós teríamos 26 milímetros de excedente hídrico e ele está apontando um déficit de 35. É muita coisa, hein? É muita coisa. Quer ver a necessidade do cultivar, o que acontece aqui? Vou colocar aqui para você ver. Olha. Se isso de fato... Nossa, Cristina. Se essas previsões estiverem corretas, infelizmente, nós temos um cenário aqui muito pouco, não favorável, né? E aqui dá para a gente perceber direitinho que o problema não é com a instalação das lavouras, mas vai acontecendo ao longo do ciclo e ao longo que a planta vai crescendo, né? Assim, na hora que ela precisa de muita água, ali, final do desenvolvimento vegetativo, florescimento, não tem. As quantidades de chuva que se apresentam são muito pequenas para a necessidade do cultivar. Não é que não vai chover, mas o volume de chuva que está disponível nesse momento não ajuda a planta. Não atende à necessidade da planta. Aí você vê, se isso aqui se traduzir em realidade, nós temos uma produtividade de 49%. Metade aí de perda da produção. Eu fiz aqui uma expectativa, nesse caso, de 75 sacos por hectare. Nessa condição aqui, nós teríamos 37. Tá arriscado para o pessoal. Mas daí dizer que esperar a chuva um pouquinho mais adiante também não vai adiantar nada, né, Cristina? Porque lá na frente a situação só vai piorar, não é isso? Sem dúvida. A tendência é de que piore, né? Tudo isso pode mudar. Tá. Né? Você pode ver que no balanço hídrico desenhado, esse balanço hídrico ele desenha aqui desde fevereiro. Né? Você pode ver volumes de chuva dentro da normalidade, olha a linha amarela. Depois você começa a abrir, a barra inverte dentro da normalidade, né? Começa a recuperar final, aí começo de outubro, e aí fica zerado o balanço hídrico final de outubro dentro da normalidade. Ele só perde o padrão no começo de novembro mesmo, né? Pois é. É o que a tendência da climatologia está apontando para a gente aqui. Não sei, eu acho que vale até uma conversa com os meteorologistas aí para entender por que isso está apontando dessa forma, mas é o que a gente tem aqui
sinalizado, né, para fazer os cálculos. Cristina, é possível fazer uma simulação aí plantando um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais para final de outubro, início de novembro, só para a gente ver o que acontece? Vamos No lá. caso específico de Tangará? Vamos lá. Será que deixar para plantar depois muda alguma coisa? Vamos ver aqui. Eu vou... Não vamos fazer uma edição, vamos colocar um plantio de fato aqui, né? Então, vamos aqui, Mato Grosso. É um sistema fácil de manusear, né, Cristina? Ele é bem fácil. A tela aqui, como eu aumento um pouquinho a tela para ficar fácil de todo mundo ver aí, a gente fica mais difícil aqui só de localizar, né? Para mim ela se confunde um pouco aqui, mas no geral é muito simples. Eu vou cadastrar aqui agora. Vamos colocar aqui um plantio. O que você imagina, Alex? Lá por volta do dia 30? Um mês depois. Vamos colocar 1º de novembro, pode ser? Vamos lá, 1º de novembro. Vou continuar com o ciclo de 120. Isso, para a gente ter a mesma comparação. Município Tangará, 2017. Vou colocar a mesma produção potencial de 75 sacas, uma área hipotética aqui, um tipo de teor de solo médio, teor de argila entre 16 e 35, um alerta de doença de 50%. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui para nós. Vamos lá, vou olhar primeiro o balanço hídrico. Olha só, esse é o balanço hídrico que se desenhou, né? A primeira barra está mostrando o momento atual, então mostra realmente que tem uma chuva. Olha a recuperação do solo, né? Depois, de novo, aqui, olha, no período que compreende, acho que 12 de outubro até final de outubro, né? Até, olha aqui, 30 de outubro de novo, tem um veranico, aí chove mais um pouco, e quando a gente chega aqui por volta de 10 de dezembro, dá uma invertida. Vamos ver o efeito aqui no cultivar. Na produção. Olha lá. Melhora um pouco. Melhora o resultado, um pouquinho, né? Melhora o resultado. Quem sabe a previsão, as tendências se modificam e entra mais chuva, né? Pois é. Olha aqui, já deu com 43 sacos. E talvez aconteça chuva num período em que a planta necessite mais, né? Case com esse período, né? Por exemplo, essa recuperação aqui que a gente vê, olha, do final do mês, não. Nós estamos aqui, ó, 21 já está recuperando, nós temos aqui o auge da recuperação por volta do dia 10. Dia 10, né? Isso. Depois para de novo de chover e volta a recuperar ali no final do mês só. 10 de novembro de novo recuperar. Aí passa um tempo com o balanço hídrico zerado e ele só começa a perder de novo 10 de dezembro. Engraçado, tá bem a cada 30 dias, né? É verdade. Que situação. Então, no caso de Tangará da Serra, quem plantar mais tarde não se empolgar com a primeira chuva, pelas tendências, né, Cristina? Bom a gente alertar. Pode ser uma situação um pouco mais favorável, mas também não resolve o problema, né? Porque você está perdendo aí 40% do potencial produtivo praticamente, né? É muita coisa, é muita coisa. A gente realmente espera que essas tendências aqui, elas não estejam corretas, que elas se modifiquem, né, ao longo do ciclo, porque realmente a situação está se desenhando muito ruim. Então, pessoal do sul do estado do Mato Grosso, agora é o momento de plantio, pelo menos é o que está indicando aqui essas previsões, essas tendências aí para o clima, estão mostrando que é um bom momento de plantio. Indo um pouquinho mais para sudoeste do estado, lá para a região de Tangará, por exemplo, já tem uma condição um pouco diferente, onde esperar um pouquinho mais pode ser uma boa estratégia aí. Obviamente,
é teste para cardíaco isso aí, né, Cristina? Porque imagina se faz essa mudança aí na programação e de repente o clima vira, né? E se beneficia quem plantou antes, enfim. É bastante complicada essa situação, mas tudo indica pelas tendências do clima aqui que quem plantar um pouquinho mais adiante, um mês depois, vai pegar esse momento de recuperação aqui das chuvas, olha só. Sem dúvida. Ser produtor, eu acho que tem que ter o coração muito forte, né, Alex? Porque diferente das outras atividades, onde você se planeja, né? Você compra a tua matéria-prima, você faz a elaboração do teu produto, e aí lá na frente você corre risco de mercado, que é uma coisa natural da atividade. O produtor não. Ele tem que preparar a matéria-prima, ele tem que elaborar o solo, ele vai correr o risco do preço lá na frente, mas ao longo do caminho ele conta com um indicador que não tem domínio de absolutamente ninguém, que é o clima. É verdade. O Cristino, Carlos Maciel, lá de Taubaté, São Paulo, pergunta: como posso usar essas informações de forma estratégica para melhorar a produtividade da minha propriedade rural? Ele faz uma observação que ele não tem pivô, conta só com São Pedro mesmo. Só com São Pedro, né? Então, eu sugiro para o Carlos, olha, o CropView está aberto no www.cropview.com.br, você vai na tecla experimente, escolhe a sua cultura e você pode fazer todas essas simulações que nós fizemos aqui. Ele vai te deixar olhar uns anos para trás e ver como é que os cultivares se comportaram. Você pode testar mais de um cultivar para ver qual que se adequa melhor em termos de produtividade, em resposta de intercorrência climática. E você pode simular a próxima safra também e fazer isso que nós fizemos hoje. Vamos ver se eu plantasse tal dia, se eu plantasse ou um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente. E depois de plantado, acompanhar todo dia aqui o que o clima está inferindo na produtividade do cultivar. Muito bem. Então, como é que faz para chegar no CropView? www.cropview.com.br, na tecla experimente. Está liberado para quem quiser testar. Muito bom. Cristina, semana que vem a gente volta? Combinado. Vamos ver se semana que vem a gente não dá furo, né? Culpa minha, culpa minha. Então tá bom, Cristina. Tá combinado então, semana que vem. Vamos ver se a gente analisa como é que tá indo lá no Paraná. O pessoal já tá começando lá o plantio, né? E lá também tá com uma situação meio parecida, essas tendências aí, comparando o centro com o oeste. A gente já falou disso aí umas 3 semanas atrás. Vamos acompanhar para ver se as tendências elas estão se concretizando ou se tem mudança. Segundo a meteorologia, essa irregularidade na virada de estação é normal e que a regularização das chuvas deve acontecer a partir do dia 15, principalmente. Mas sempre tem as tais mudanças, interferências, enfim, que a gente precisa ir ajustando aí as previsões à medida que essas interferências climáticas vão ocorrendo. Por enquanto, obrigado, Cristina. Imagina, estamos às horas aqui. Um prazer estar com vocês. Bom final de semana. Obrigado, um abraço para você, até a próxima. Tá, então, Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, falando um pouquinho dessa ferramenta que é o CropView e principalmente analisando a condição aí para o plantio lá no Mato Grosso. A gente tem acompanhado aqui, região sul, sudoeste do estado, já tem uma condição inicial de plantio favorável a partir do início do mês de outubro, ou seja, a partir da semana que vem, e aparentemente para o sul do estado essa condição ela se prolonga, se prorroga aí por todo o ciclo, mas algumas regiões pouquinho mais ao oeste do estado, daí essas regiões precisam ter cautela porque pode faltar chuva em momentos estratégicos e importantes aí do desenvolvimento da planta, pelo menos isso é o que você viu aqui com a gente nessa análise de hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouco eu volto com outras informações, mais destaques para você, vamos falar do mercado do boi, vamos falar do mercado do feijão, temos também a previsão do INMET hoje para você, se realmente está se confirmando o que a gente vinha falando aí nos últimos dias e quais as tendências para os próximos dias, as próximas semanas. Continue com a gente.